E eu queria até falar com você o seguinte, Júnior. Vamos agora aqui, como eu disse para você, eu sou cientista, mas também a minha ciência, né, por ser trilogia analítica, ela engloba os campos da filosofia e até da espiritualidade. Espiritualidade, sim. Então, quando a gente trata de homens e mulheres, Júnior, a gente cai num vício de milênios, que é considerar homem e mulher diferentes. Quando eu falo nisso, eu estou dizendo que homem e mulher são iguais na essência. Certo. São os particulares, na existência aqui, e nos particulares mais físicos e instintivos, que o homem e a mulher são diferentes e complementares. Concordo. Mas a essência é a mesma. Então, essa forma de se tratar homem e mulher diferencialmente, isso tem gerado uma existência em desacordo com a nossa essência. Isso traz muita perturbação, muita briga, muita insatisfação, e que alguns indivíduos que têm interesse de controlar a humanidade a seu serviço, que não são de bom lugar, nem vindos de boa índole espiritual, eles têm muito interesse nessa divisão. Então, eles insuflam as feministas e alguns os machistas. Mas esse tratamento de homem e mulher essencialmente diferentes, nós estamos errados. Isso está até na Bíblia, considerando teologicamente e filosoficamente. Vamos dizer assim, porque você sabe que os antigos gregos, né, eles faziam um estudo da metafísica através da compreensão melhor do ser. Analisar o ser, entender o ser. É a filosofia do ser. E eu acho que, em grande parte, o criador desta escola de pensamento que eu sigo, Norberto Kepp, como ele é muito universal, ele segue muito esses gregos antigos que estudam o ser humano como ser, principalmente, né? E a alma do ser humano, ela não é diferente. Por exemplo, antigamente, né, os religiosos vinham aqui para as Américas e perguntavam assim, mas será que os índios têm alma? E por interesses de controle e exploração, conservaram esse grande equívoco, que na verdade era uma grande maldade, de tratar índios como animais, por exemplo, de uma essência diferente do ser humano. Então, independente da raça, da cor e do gênero, todos os seres humanos são iguais na essência. Até aqueles que estão lá na Austrália. Até quem não tem consciência de nada a respeito do assunto. Ah, sim, porque o ser, ele é ser por si. E essa é a grande charada da história, porque os nossos seres, eles são por si, no sentido de que nós não podemos controlar nosso ser em nada, ou fazê-lo. O que a gente pode fazer depois que a gente é um dia pai, mãe, óvulo, gameta, fazem um novo ser, porém, essa energia que está ali, ela vem da transcendência, ela é além matéria. Ela é imaterial. E a energia imaterial, que o Tesla chamava de escalar, Nikola Tesla, e que Kepp chama de energia essencial, ela é transcendental e ela que dá vida a todas as coisas. Tá? Então, um ser, ele nasce, por exemplo, um passarinho. Ele nasce passarinho, ele não decidiu nascer passarinho, ele nem sabe direito o que é ser passarinho, ele nem tem consciência do que é ser passarinho. Mas ele tem nele, no DNA dele, todas as regras para ser um passarinho. Como ele deve se comportar, o que ele deve comer, como ele deve voar, onde ele deve morar, com quem ele vai se acasalar, e etc, etc. E ele não questiona isso, mas o ser humano questiona. O ser humano, ele questiona quem ele é, o que ele é, por que ele é, que ele não quer ser o que ele é, nunca quer ser, nunca está satisfeito. Então ele está em briga com o próprio ser. Então a nossa existência fica um inferno, porque a gente começa a brigar com a nossa essência. E essa essência, ela vem com tudo já pré-determinado por Deus.
Quando eu digo tudo pré-determinado, eu digo as leis universais de verdade, bondade, beleza, vida, realização, ação, tudo de bom. Uhum. E aí, um determinado momento na humanidade, sei lá, há quantos milhares de anos atrás, o ser humano deu de começar a brigar com o que ele era. Parece que inspirado por outros seres até muito mais espertos do que eles, que queriam escravizar-nos, que queriam nos escravizar. Então vieram com essa história de que a gente não devia seguir esse criador, que a gente devia seguir o exemplo deles, que eles trariam mais liberdade para nós. Como esses políticos fazem hoje? Mesma conversa, Júnior. Comigo você vai ter liberdade, riqueza. Vai ser melhor. Me dá poder que eu vou fazer melhor. Isso, me dá poder, vota em mim, que eu vou te dar todos os direitos que você tem e que você está sendo roubado lá. É a mesma nhaca, a mesma conversa de sempre. Então, o que eu posso te dizer, Júnior? Tudo de bom que existe no planeta e no cosmos, porque a gente está inserido no cosmos, é ligado ao ser divino, a essa genética, esses códigos. Toda a natureza tem códigos, tem leis da vida. Depois tem um anti-universo, vamos dizer, que quer dar o contra, que é o avesso das coisas, e que no momento já se adiantou tanto que criou uma vida ao avesso, que é a vida virtual. Então, essa vida virtual que nós chegamos, que o mundo está chegando, é exatamente a concretização do ideal do Lúcifer e dos seguidores do Lúcifer. A vida virtual que você fala... A vida nas redes sociais, tudo, digital, as aparências, os filtros. Exatamente. Essa vida dentro da internet, dentro do computador, uma vida virtual que não existe de fato. Que as pessoas se dedicam muito, se importam mais do que... Elas vivem, o ser humano agora quer viver dentro do computador, ele vive a imaginação dele a maior parte do tempo. E não é uma imaginação boa, é uma fantasia muito doente. Quando Cristo falou que no dia de amanhã, lá na vida, na eternidade, homens e mulheres iam ser como anjos. Então não ia ter esse meu marido, minha mulher, o homem, entende? Não é isso. Mas aqui na Terra, evidentemente, nesta vida, nesta existência, nós temos algumas complementaridades no nosso corpo, nas nossas reações. Mas não é muito não, viu, Júnior? É mais, assim, uma coisa que foi exacerbada por esses que querem controlar a gente. Aquele princípiozinho maquiavélico de dividir para governar, que alguns dizem que nem era de Maquiavel esse princípio, era de outro, mas ficou popular, se atribui tudo a Maquiavel. Então, esse dividir homens e mulheres para governar, eles estão ganhando, né? Eles estão ganhando. Olha, nós somos amiguinhos de vocês, mulheres, e nós somos amigos de vocês, homens. Só que no momento, eles preferem ser mais amiguinhos, entre aspas, das mulheres, né? E daqueles que se sentem prejudicados por algum motivo, para exacerbar essa luta. E exacerbando, eles dominam e lucram. Perfeito. Não, concordo 100%. E, inclusive, sobre essa questão que você está falando sobre as redes sociais, o mundo digital. Isso. E as pessoas que querem viver e se dedicam muito a tudo isso, né? E aí começa o desespero, Júnior. Porque é você viver no vácuo. Nós temos tudo para viver num paraíso. Tudo. Acabei de fazer um fórum, quero meu paraíso de volta, queremos nosso paraíso de volta. O que a gente pode fazer para restaurar nosso paraíso? Uma das coisas que sempre a pessoa pensa é que ela nunca tem aquilo que ela precisa para ser feliz. Ela não pensa que a maior parte do que ela não tem, ela jogou fora. Ou que ela perdeu, porque ela jogou fora. Ou que ela tem e não admite que tem. Então, o problema da humanidade não é não ter aquilo que precisa para ser feliz. É rejeitar o bem que já tem e a felicidade que tem.
Isso que eu tenho explicado tem aberto os olhos de tantas mulheres que elas caem em si e falam, meu Deus, mas eu estou fazendo isso a minha vida toda, isso ainda tem solução, ainda dá tempo? Claro que dá tempo. Vamos restaurar, sim, o nosso paraíso. E uma das restaurações a serem feitas, a amizade entre homem e mulher. O que a gente tem que restaurar? Não tem lá uma figurinha dizendo que a mulher foi feita da costela do Adão? Sim. Então muitas ficam super revoltadas com isso. Que história que é essa? Então Deus criou primeiro Adão, machista, e não é nada disso, e a gente saiu de uma costelinha. Mas o que acontece? Esse estar da costela do Adão é algo assim tão próximo do coração do homem, né? E a mulher deveria estar tão perto do coração do homem, porque Deus fez os dois iguais, da mesma matéria, da mesma essência. Certo. Então, essa mesma essência a gente só pode se sentir bem se a gente está se relacionando assim. Não só com marido, mulher, namorado, filho, não, com a humanidade. Todos nós somos irmãos da mesma essência. Quem agita, divide, coloca ideias de racismo, de feminismo, para agitar, é para dividir. Eu não estou dizendo que não hajam esses problemas, existem, mas que eles são fabricados de propósito. Concordo. Entende? Então... Para gerar divisão, né? Sim. Uma das coisas que a senhora fala, por exemplo, no livro é que quando não são questões sociais, né, que estão envolvidas nessa divisão, assim, tem muita questão psicológica. Inveja, sim. Esse antagonismo, achar que um é melhor, achar que o outro tá num lugar de coitadinho, né? Que tipo, olha só como eu sou oprimido. Então, por isso, gera um ressentimento, né? Sim, e afasta. Isso. E afastando, a gente perde a força. Realmente, a gente se enfraquece. Se perde, as mulheres se perdem. E até os homens. Porque é impressionante ver como eu já falei isso para você, falo de novo, a influência que a mulher boa tem na vida do homem. Assim como uma mulher má pode ser a cárie dos seus ossos e levar o homem ao desespero, arruinar a vida do homem. Também uma mulher boa, ela pode sim ajudar o homem a conseguir realizar o seu máximo na vida, na sociedade. Dar segurança, dar apoio e contribuir até profissionalmente com ele. Às vezes eu penso assim, por que os casais não são mais parceiros na profissão, né? Poderiam ser o ideal. Havia, no passado, algumas empresas familiares. Por que não acontece tanto isso hoje em dia, né? Porque essa rivalidade insuflada pelos poderes espirituais e pela patologia inconsciente. Você que quer se conhecer para viver melhor e quer essa red pill mesmo maior possível, que ela vem através do conhecimento, do autoconhecimento e principalmente do estudo da psicossociopatologia. Então, um prazer estar falando com você.